Naquela tarde abafada de sábado, o movimento era intenso no restaurante à beira da rodovia, na saída de Campinas. Carros iam e vinham, famílias conversavam alto, talheres batiam nos pratos e o cheiro de comida quente se misturava ao asfalto aquecido pelo sol. Foi ali que seu Antônio apareceu. Ele tinha o rosto marcado pelo tempo, mãos grossas e um corpo cansado que parecia carregar mais histórias do que forças. Usava uma jaqueta velha manchada de graxa, calça surrada e botas gastas, abertas na lateral. Nada nele chamava atenção, exceto o fato de parecer invisível para quase todo mundo. Seu carro havia quebrado alguns quilômetros antes, num trecho de estrada pouco iluminado. Sem sinal no celular e sem ajuda, ele caminhou até onde conseguiu, sentindo as pernas arderem e o suor colar a camisa nas costas. Parou no estacionamento apenas para respirar e pedir informações. Enquanto isso, Laura descia do carro importado, segurando a bolsa contra o peito como se fosse parte do corpo. Salto alto, roupas caras, perfume forte. Ela falava alto, ria alto e parecia precisar ser notada o tempo todo. Ao seu lado, algumas pessoas aguardavam à mesa, observando o movimento sem muita atenção. Quando Laura passou perto de seu Antônio, algo mudou no ar. Ela parou de repente, virou o rosto e o encarou com desconfiança. Os olhos dela desceram rápido, avaliando as roupas, a postura, o jeito cansado daquele homem. Seu Antônio havia encontrado uma bolsa caída perto do meio-fio. Com cuidado, segurou pela alça, tentando identificar a dona. Antes que pudesse dizer qualquer palavra, sentiu um impacto seco no rosto. O tapa ecoou pelo estacionamento, conversas cessaram, talheres pararam no ar. Seu Antônio cambaleou levemente, apoiando a mão na parede para não cair. O rosto ardeu, mas o que doeu de verdade foi o silêncio em volta. Ninguém se aproximou, ninguém perguntou o que havia acontecido. "Ladrão!" gritou Laura, a voz carregada de indignação e medo ensaiado. "Esse homem tentou pegar minha bolsa." Ela apertava a bolsa contra o corpo, o queixo erguido, o rosto vermelho. Algumas pessoas cochicharam, alguém comentou que tinha visto o homem perto dela, outro disse que era melhor chamar a polícia. Seu Antônio tentou falar, abriu a boca devagar, mas foi interrompido quando Laura o empurrou com o ombro. Ele quase caiu. "Não chega perto de mim", ela gritou, mesmo ele mantendo distância. Minutos depois, a viatura chegou. O policial ouviu rapidamente a versão de Laura sem fazer muitas perguntas. As algemas se fecharam nos pulsos de seu Antônio, frias e apertadas. Ele não discutiu, não gritou, apenas levantou o rosto uma vez e olhou para Laura. Não havia raiva naquele olhar, nem pedido de perdão. Era algo mais silencioso, como quem grava um momento que nunca será esquecido. O carro da polícia saiu devagar do estacionamento. Laura respirou aliviada, certa de que tinha feito a coisa certa. Ninguém a contestou, ninguém explicou nada. O dia seguiu como se nada tivesse acontecido. E ali, naquele instante, sem que ela soubesse, Laura havia cruzado um limite que mudaria sua própria história para sempre. Na delegacia, o relógio parecia andar mais devagar. As luzes brancas deixavam tudo pálido, sem vida. Seu Antônio ficou sentado em uma cadeira dura, as mãos ainda marcadas pelo aperto das algemas que haviam sido retiradas há pouco. Ele respondeu às perguntas com calma, disse seu nome uma única vez. Falou pouco, sempre falou pouco. Quando o policial digitou os dados no computador, o ambiente mudou. O barulho do teclado cessou. Um telefone tocou em outra sala, depois outro. Olhares se cruzaram em silêncio. Ninguém pediu desculpas. A postura apenas mudou. As vozes ficaram mais baixas, mais cuidadosas. Minutos depois, um superior apareceu e disse que havia ocorrido um engano, que ele estava liberado, que poderiam chamar alguém para buscá-lo. Seu Antônio recusou. Disse que iria a pé. Do lado de fora, o céu já estava escuro. Ele caminhou devagar, sentindo o peso de um passado que nunca tinha ido embora.
Não era a primeira vez que era julgado pela aparência, mas era a primeira vez em muitos anos que aquilo voltava com tanta força. Anos antes, seu Antônio havia construído uma empresa do zero. Trabalhou noites inteiras, perdeu amigos, confiou em pessoas erradas. Quando tudo ruiu, perdeu quase tudo. Reconstruiu em silêncio, sem alarde, sem manchetes. Aprendeu que o poder mais seguro é aquele que não chama a atenção. Passou a viver de forma simples, roupas comuns, rotina discreta, não precisava provar nada a ninguém. Seu filho, Marcelo, cresceu observando isso. Aprendeu cedo a ouvir mais do que falar, a desconfiar de sorrisos fáceis, a respeitar quem não tinha nada a oferecer. Marcelo se tornou um homem bem-sucedido, mas reservado. Construiu a própria carreira sem usar o sobrenome do pai. E foi ele quem apresentou Laura à família. Desde o primeiro almoço, seu Antônio percebeu detalhes que ninguém comentava. A forma como Laura tratava garçons, o tom de impaciência ao falar de pessoas simples, o jeito de classificar gente como se fossem coisas. Marcelo dizia que ela era determinada, ambiciosa, que só precisava de tempo. Seu Antônio não discordava, apenas observava. Quando o noivado foi anunciado, ele sugeriu um encontro discreto. Nada de festa, nada de cerimônia, apenas um fim de semana tranquilo em sua chácara, no interior de São Paulo. No dia da visita, o sol se punha lento atrás das árvores. O vento trazia cheiro de terra molhada. Seu Antônio vestiu sua jaqueta velha e saiu para o quintal. Cuidar das plantas sempre o acalmava. Era ali que ele pensava melhor. Enquanto aparava os arbustos perto do jardim, ouviu o som de um carro chegando. Risos, passos apressados, o barulho de uma mala sendo arrastada sem cuidado. Laura foi a primeira a entrar no quintal. Parou ao vê-lo, franziu o rosto. "Você não deveria estar aqui", disse com irritação. Seu Antônio continuou o que fazia. Disse apenas que já terminaria. Aquilo foi suficiente para incomodá-la. Ela se aproximou demais, falou mais alto, chamou a atenção de quem estava por perto. "Você sabe onde está?" perguntou num tom de deboche. Ele respondeu com calma que trabalhava ali. Laura riu, um riso seco, sem humor. A paciência dela se quebrou de vez. Ela puxou a jaqueta dele com força. O movimento foi brusco. O tapa veio logo depois. O som ecoou pelo jardim. Conversas cessaram. Olhares se voltaram. Seu Antônio levou a mão ao rosto, sentindo a pele queimar. Não reagiu, não gritou. Laura se virou ofegante e gritou pedindo segurança. Disse que aquele homem estava ameaçando. Passos apressados se aproximaram. Confusão se formou. E antes que qualquer explicação surgisse, uma voz firme cortou o barulho. "Por que todo mundo está gritando?" A voz vinha calma, firme, sem pressa. Marcelo entrou no quintal observando cada detalhe antes de falar qualquer coisa. Viu os convidados parados, o silêncio pesado no ar, Laura respirando rápido demais. Viu também seu Antônio imóvel, com a mão ainda no rosto avermelhado. "O que aconteceu?" perguntou. Laura respondeu imediatamente, atropelando as palavras. Disse que o homem tinha se aproximado demais, que havia se sentido ameaçada, que precisou se defender. Ninguém confirmou a versão, mas ninguém a contrariou. Marcelo não olhou para Laura. A atenção dele estava no pai. "Você está bem?" perguntou. Seu Antônio fez um leve sinal com a cabeça. Nada mais. Marcelo então olhou para o chão, para as tesouras de poda, para a terra nas mãos do pai. Depois ergueu o olhar devagar e encarou Laura. "Você bateu nele?" perguntou sem elevar a voz. Ela respondeu rápido, defensiva. "Claro, eu me defendi." Marcelo respirou fundo. Havia algo diferente naquele silêncio. Algo começava a se mover contra ela. "Se defendeu de quê?" ele perguntou. Laura tentou explicar, mas as palavras já não soavam seguras. Falou do jeito dele, da aparência, de experiências passadas. Marcelo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, falou baixo, mas com firmeza.
Esse homem é meu pai. A frase caiu pesada. O tempo pareceu travar. Alguém levou a mão à boca. Outro convidado desviou o olhar. O rosto de Laura perdeu a cor. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ela balançou a cabeça, tentando negar o que tinha acabado de ouvir. Não, não pode ser, murmurou. Seu Antônio finalmente falou. A voz era baixa, controlada. Chega. Aquela única palavra encerrou qualquer tentativa de explicação. Marcelo se posicionou ao lado do pai, deixando claro de que lado estava. Laura começou a se desculpar. Falava rápido, atropelada pelo próprio desespero. Disse que não sabia, que jamais faria aquilo se soubesse. Seu Antônio a observava como já havia feito antes, anos atrás, naquele estacionamento do restaurante. Sem raiva, sem orgulho, apenas atento. Esse homem não muda quem você é, ele disse. O silêncio ficou ainda mais pesado. A segurança chegou, confusa, sem entender direito o que fazer. Marcelo fez um gesto discreto, apontando para Laura. Por favor, acompanhem ela até a saída e cancelem o noivado. A palavra ecoou no quintal como um golpe final. Laura tentou se aproximar, tropeçou no próprio salto. A realidade a alcançou de uma vez. Isso é um engano, a gente pode conversar, implorou. Ninguém respondeu. Enquanto era conduzida para fora, os convidados evitavam encará-la. O jardim parecia mais frio. As plantas balançavam com o vento leve do começo da noite. Seu Antônio abaixou-se devagar, pegou as tesouras de poda e voltou ao trabalho interrompido. Os arbustos ainda precisavam de cuidado. Marcelo permaneceu ao lado dele, em silêncio. A festa havia acabado. E ali, naquele momento, Laura entendeu tarde demais que não havia perdido apenas um noivado. Tinha revelado quem realmente era diante de todos. Depois que o portão se fechou, o silêncio tomou conta da chácara. Os convidados se dispersaram aos poucos, falando baixo, como se qualquer palavra pudesse pesar demais. Nada foi dito oficialmente, mas todos sabiam que algo definitivo tinha acontecido ali. Seu Antônio continuou no jardim. Ajoelhou-se com calma e endireitou um galho torto que havia sido pisado. A terra ainda estava úmida, fácil de moldar. Algumas coisas, ele sabia, ainda podiam ser ajustadas, outras não. Mais tarde, já à noite fechada, a casa ficou tranquila. Marcelo trouxe 2 copos com bebida e se sentou ao lado do pai, na varanda. Não houve discursos, nem conselhos longos. Eu devia ter percebido antes, disse Marcelo com a voz baixa. Seu Antônio balançou a cabeça devagar. Você percebeu, respondeu. Só esperou que não fosse verdade. Eles ficaram ali, ouvindo os sons do interior, os insetos, o vento leve passando entre as árvores. Aquele silêncio era diferente. Não era vazio. Era aprendizado. No dia seguinte, mensagens começaram a chegar. Gente pedindo desculpas, outros sugerindo que tudo tinha sido exagero. Alguns aconselhavam perdão, pensando em aparências, em reputação. Nada disso importava. O noivado desapareceu como se nunca tivesse existido. Fotos foram apagadas, convites cancelados sem explicações. O nome de Laura passou a ser evitado, não por vingança, mas por cautela. Seu Antônio voltou à rotina simples. Caminhadas pela manhã, almoço sem pressa, cuidar do jardim no fim da tarde. Nada mudou. E isso era o mais importante. Porque a verdadeira riqueza nunca esteve no dinheiro, sempre esteve no caráter, na forma como alguém trata quem acredita não ter valor algum. Algumas pessoas acham que foi duro demais, que bastava um pedido de desculpas. Seu Antônio pensava diferente.
Respeito não se aprende depois do erro. Ele aparece antes. Se essa história tocou você, observe com atenção como as pessoas tratam quem não pode oferecer nada em troca. É ali que mora a verdade sobre cada um. Deixe seu comentário contando o que você faria nessa situação. Siga o canal para continuar ouvindo histórias que revelam lições reais da vida.